candidato, candidata ao Enem 2021. Eu sou a professora Andréia, sou a professora do cursinho do SEMI, do Dinâmico de Ponta Grossa. E hoje eu vim aqui dar um bisu pra você, né, um pouquinho antes aí do dia da prova do Enem. Então nós estamos bem pertinho e eu vim dar algumas dicas para você que ainda está se sentindo um pouco inseguro pertinente à redação. A redação aí que vale 1000 pontos, né? Essa prova que é tão importante para você. A redação do Enem, ela tem uma estrutura, né? Ela vem aí com uma estrutura que trabalha com 5 competências, você já sabe disso, né? Principalmente os nossos alunos aí do Dinâmico, já sabem muito bem disso. Então, essas 5 competências, elas são importantíssimas que você consiga atingir esse objetivo, né, dentro dessa estrutura dissertativa argumentativa. E é necessário que você trabalhe muito bem aí as microestruturas, que são os parágrafos, de forma muito organizada, de forma coesa. Mas a gente trabalhou tudo isso em aula, né? Os alunos aí do Dinâmico estão extremamente preparados. Mas, se ainda você sentir um pouco de insegurança, né, ou quem está vendo esse vídeo aí que não é nosso aluno, eu vim hoje aqui trazer, né, uma estratégia de, assim, para acabar de vez com a insegurança. Eu trouxe uma proposta de introdução para você que serve para qualquer tema. Eu sei que existem várias estruturas, eu trabalho com várias estruturas e sempre falo, né, para que os nossos alunos possam escolher uma estrutura se ele não tem o dom de escrever, porque tem algumas pessoas que têm o dom de escrever, não precisam de estruturas, né? Mas temos aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, porque você sabe muito bem que para escrever uma boa redação não basta ter um vocabulário muito refinado, não basta você ler muito, né? Tudo isso é importante, mas não basta só isso. Você precisa saber organizar as suas ideias de forma coesa, dentro da estrutura, né, das propostas aí dos concursos, no caso do Enem, da dissertativa argumentativa. Então, eu trouxe, né, uma sugestão de estrutura, de uma introdução que serve para qualquer tema, e vou dar um bisu aí na conclusão também. Então, vocês sabem muito bem que não precisamos ficar tentando adivinhar tema do Enem, né? Porque o aluno que é bem preparado, ele conhece os eixos temáticos e procura, né, ampliar o seu repertório sociocultural sobre os eixos temáticos do Enem e sabe que vai ser um recorte desses eixos temáticos, né? Que trazem aí esses eixos temáticos, são assuntos, né, muito vastos, por exemplo, educação, saúde, minorias, meio ambiente, né, e assim por diante, né? Eu geralmente trabalho com 7 eixos temáticos aí com os nossos alunos. E os temas, né, são recortes desses eixos temáticos, tá? Não precisamos ficar adivinhando. Então vamos direto lá para nossa estrutura, né, de uma introdução que serve para qualquer tema. Claro que você vai ter que, né, dar o teu bizu, colocar teu conhecimento, teu repertório sociocultural para adequar ao tema que for proposto aí pelo Enem nesse domingo. Mas vamos lá. Então, a proposta que eu trago, ela já traz, assim, vai surpreender a banca, né, a Constituição Federal de 1988. Porque a Constituição Federal, eu sempre falo para os meus alunos que é interessantíssimo eles estudarem, sempre estarem lendo, né, estar em contato com a Constituição, porque ela defende praticamente os direitos, todos os direitos, né, do cidadão brasileiro. Então você começa assim, né? A Constituição Federal de 1988, tá? Então você começa assim, e tudo que tiver sublinhado aí que você tá vendo é o que você vai mudar para adequar, tá? Com o tema da redação. No meu caso aqui, eu coloquei, né, alguns elementos que sejam pertinentes ao tema que eu criei aqui, que é o trabalho análogo ao escravo no Brasil. Então, se o tema hoje da minha redação fosse trabalho análogo ao escravo no Brasil, eu iria usar esses itens que estão sublinhados, que é o que vocês irão mudar para adequar ao tema de domingo. A Constituição Federal de 1988 prevê a todo cidadão o direito a. Então, aqui que você vai mudar, tá? Para ser aí coerente com o tema proposto. Eu coloquei a saúde, habitação e emprego digno. Deixei por último emprego digno porque o meu tema fala sobre trabalho, né? Ponto. Primeiro período, organizadíssimo aqui. Vamos pro segundo período. No Brasil, vírgula, tô trazendo até a vírgula pra você, ó, se liga nisso. Entretanto, a falta de mobilização do Estado permitiu, né, então eu coloquei o Estado aqui, você também pode mudar, mas enfim, o agravamento do número de casos de trabalho análogo ao escravo. O que geralmente os candidatos fazem aqui é colocar um gerúndio, né? Que vem a situação do trabalho análogo, vem se agravando. Não é tão interessante usar o gerúndio. Eu sempre falo que
tem que ter muita habilidade para usar o gerúndio, né? Então, geralmente, 90% das vezes que tem gerúndio ali na frase tá errado, né? Errado não, né? Tá ali com desvio da norma padrão. Então, tem que tomar um pouco cuidado, né? Porque a norma padrão, ela é aqui extremamente requisitada, né, pela banca do Enem, tá? Então tem que tomar cuidado. Então eu coloquei assim, o agravamento do número de casos de trabalho análogo ao escravo, o que representa uma afronta direta à condição humana. E aí, o último período da introdução, que eu sempre falo, que é o meu projeto de texto, né, que é aqui que eu dou um norte para a banca do que virá nos próximos parágrafos, eu termino assim. Nesse sentido, vírgula, convém analisarmos as principais causas, consequências e possível solução para esse impasse. Sempre falo sobre esse período, sobre essa conclusão da microestrutura da introdução para os meus alunos. Ela é extremamente importante porque ela que vai ser o GPS, ela vai ser um norte para a banca saber o que ela vai esperar, o que ela vai buscar nos próximos parágrafos. Se eu não pensar em consequência, não tem problema, eu coloco causa e possível solução para esse impasse. Se eu não pensar em causa, não tem problema, eu coloco consequência e possível solução para esse impasse. Aqui você, né, aqui é só uma sugestão, tá? Para você começar assim já detonando. E aí eu vou dar um bizu na conclusão. Por que eu vou dar um bizu na conclusão? Porque sempre uma boa dissertação, lá na conclusão, ela vai retomar algo que ela usou lá na introdução, para mostrar realmente, né, fazer um fechamento daquela ideia inicial. E eu também, não é uma regra, por favor, né? Existem várias estratégias, mas sempre funcionou com os meus alunos. Eu tenho alunos que tiraram resultados maravilhosos, que que treinaram bastante, né? E que foram muito bem em vários concursos, mas especificamente aqui hoje, né? Estamos falando do Enem, então no Enem, eu sugiro que vocês coloquem a proposta de intervenção na conclusão para ser mais organizado, mas não é uma regra. Eu vim só para dar um bizu para aqueles que estão se sentindo inseguros e querem uma dica, beleza? Então, na conclusão, eu tentei montar aqui uma conclusão de acordo com o tema que eu coloquei, retomando a ideia inicial e colocando 5 elementos que precisa ter na proposta de intervenção do Enem. Eu sempre digo que é muito fácil você conseguir gabaritar os 200 pontos na competência 5 do Enem, porque ela precisa de 5 elementos. E eu trouxe essa proposta hoje para vocês com esses 5 elementos. Né? Então, vamos lá. Portanto, você pode iniciar com qualquer conectivo conclusivo essa conclusão. Obviamente que eu usei o mais simples aqui, porque nós estamos querendo, né, simplificar nesse momento, porque estamos muito próximos da prova. Então, eu poderia colocar depreende-se, portanto, com esse portanto deslocado entre vírgulas, que é super legal, né? Geralmente as pessoas não usam o portanto deslocado entre vírgulas. Não tem habilidade para usar, né? Então, aqui eu coloquei ele já no início, tá? Como a maioria dos candidatos geralmente colocam, porque é o nosso conectivo aí de conclusão, né, mais usado. Portanto, vírgula, para que as prescrições constitucionais, eu estou retomando lá o meu início, a minha introdução, que eu citei a Constituição Federal de 1988, tá? Não sejam apenas teóricas, mas se tornem medida prática, é necessária uma ação mais organizada do Estado, né? Então, eu posso citar é necessário uma ação mais organizada ou já posso colocar a ação aqui, tá? É necessário que o Estado e coloque a ação ali, beleza? Ponto. Assim, o governo federal deve, e aí eu vou colocar a ação do governo federal, tá? Por meio de o que ele vai fazer, o meio e modo que ele vai fazer, por meio de palestras, por meio de investimento, né? né? E aí você vai pôr ali a finalidade, com a finalidade de espera-se com isso e vai detalhar um pouquinho. Então, onde tá sublinhado ali, né, esses espaços em brancos, é onde vocês vão colocar de acordo com o tema proposto, tá? Então, essa conclusão, ela vai trazer os 5 elementos que o Enem geralmente pede para que você consiga. Cada um vale 40 pontos para fechar 200. Quais são esses 5 elementos? Agente, né? Quem é o agente para talvez, né, para solucionar não, né, para tentar, né, ser uma possível solução para o impasse, que geralmente o tema é um impasse na sociedade. Então, o agente, a ação, o meio e modo dessa ação ser realizada, o detalhamento, né, dessa ação,
ou de algum desses elementos aqui do agente, e a finalidade. Então vamos lá. O agente, a ação, o meio e modo que a ação vai ser feita, o detalhamento e a finalidade dessa ação. Se tiver esses 5 elementos de uma maneira assim, né, coesa, bonitinho ali, que você detalhe bem, você já fecha a competência 5 com 200 pontos. Porque cada elemento desses vale 40 pontos e você fecha 200, tá? Gente, eu espero que essa dica possa te ajudar bastante, né? Que essa introdução, eu acho assim, ela é, pra quem tá se sentindo inseguro, ela traz traz uma luz realmente, né? Um norte aí pra você usar a Constituição Federal. Ela é uma introdução que vai iniciar, né? Com uma afirmação. A Constituição Federal de 1988 prevê todo cidadão, tipo, você tem certeza do que você está falando, e a Constituição Federal, ela realmente prevê aí, né, o direito aí para quase todos os assuntos que nós temos na nossa sociedade. Então, ela é bem assertiva, tá? Como eu disse, é apenas uma sugestão, existem várias estratégias. Para você que é nosso aluno, eu sei que você treinou bastante, eu sei que vocês, né, com certeza estão indo muito preparados para esse Enem. Lembrando que você tem 60 minutos para fazer a redação. Outro bisuzice aqui que eu deixo para vocês: façam primeiro a redação, depois vão fazer a prova que você, sei lá, a disciplina que você mais gosta ou que você tem mais habilidade, e deixa por último aquela que você tem mais dificuldade ou que não gosta tanto. E aí reserva, né, um tempinho para passar limpo depois. Então você primeiro faz a redação, mas não passa limpo de imediato. Porque você vai ver que depois que você faz a redação e deixa ela ali, vai fazer outras questões e outras disciplinas, quando você for passar limpo depois, você com certeza vai perceber repetições de palavras, erros que você não perceberia se você escrevesse e já fosse passar limpo. Beleza? Tenho certeza que vocês vão arrasar. Sapateiem na cara da banca, sapateiem na cara do concorrente. Um beijo e até mais!